Eu sou a Cris Lazotti da Edu Portugal. Sejam bem-vindos à nossa Edu Talks de hoje. E estamos com nada mais, nada menos do que Católica Medical School. A Católica tem uma grande diferença por ser a única instituição de medicina em Portugal lecionado 100% em inglês. E quem vai contar tudo sobre essa instituição, como que funciona, quais são as diferenças entre estudar na Católica Medical School e em uma outra instituição aqui em Portugal, de cursos de medicina em português, é a Ana Garcia, que está representando a universidade e que, atenção, vocês que estão no Brasil, ela estará também no Brasil, no Salão do Estudante, que vai acontecer durante o mês de março, em São Paulo, e nas duas localidades do Rio de Janeiro, lá na Copacabana e também na Barra da Tijuca. Então, se você está participando aqui e é de uma dessas duas cidades, vai até lá, fala com a Ana Garcia, que eu tenho certeza que vocês vão ficar ainda mais encantados com a Católica Medical School. E antes da Ana começar, eu quero falar que a gente tem aqui participando e vai contar um pouquinho da experiência dela, a Júlia Medina, que é uma querida, que é uma aluna que veio pela Edu Portugal e que começou o seu primeiro ano em medicina e vai contar para vocês um pouquinho da experiência. Então, vocês que estão participando aqui, aproveitem para colocar as perguntas ou para Ana Garcia ou para Júlia Medina sobre tudo que vocês quiserem saber sobre Católica Medical School e como estudar esse curso que é fantástico aqui em Portugal. Ana, vamos começar? Sim, olá a todos. Vou partilhar então aqui a apresentação. Exato. Pronto. A Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa, ou Católica Medical School, faz parte da Universidade Católica Portuguesa, que é uma universidade em Portugal que tem várias áreas. A Universidade Católica também existe no Brasil, portanto devem conhecer, e foi criado há 3 anos o curso de medicina, portanto neste momento estamos com 3 anos a funcionar. A faculdade fica perto de Lisboa, que é a capital, fica na zona de Sintra, e nós temos transportes para a faculdade desde Lisboa até à zona de Sintra. Portanto, se pensarem em estudar em Portugal, não há qualquer problema de ficarem mesmo no centro da cidade, porque nós garantimos aqui o transporte para os nossos alunos através de shuttle. Nós, neste momento, estamos com 50 alunos do primeiro ano, 75 do segundo, 50 do terceiro ano, e agora, para este ano letivo, o ano em que, em princípio, vocês vão candidatar, nós vamos abrir 100 vagas. Portanto, a ideia é a faculdade também começar aqui a crescer. Mas vou-vos falar um bocadinho do que é que distingue, então, a nossa faculdade e o nosso curso. O nosso curso é um mestrado integrado em medicina, ou seja, aqui os cursos de medicina em Portugal são mestrados integrados, porque não é possível fazer apenas uma licenciatura em medicina, tem que ser mesmo os 6 anos do curso e ficam com um mestrado integrado. O nosso curso é totalmente lecionado em inglês, portanto, tudo o que vocês vão fazer aqui na faculdade, toda a comunicação, todas as aulas, vai ser tudo em inglês. E isto permite o quê? Permite nós abrirmos o nosso ensino de medicina a estudantes internacionais. Portanto, vocês vão ter colegas de várias nacionalidades diferentes, também vão ter professores de várias nacionalidades diferentes, e nós queremos abrir medicina ao mundo. O mundo está cada vez mais aberto, e então nós criámos um curso que possibilitasse também, depois, se quiserem ir trabalhar para outros países, já terem esta experiência do inglês. O que acontece em português é quando vocês começam nos estágios, se o paciente falar português, obviamente tem que falar português com o paciente, e portanto nós exigimos aqui que os alunos que não falam português tenham 2 anos para aprender português, e ao fim do terceiro ano já estão prontos então para falar com o paciente em português. Nós criámos aqui o curso em parceria com a Universidade de Maastricht, que eu já vou falar mais à frente, que é uma universidade na Holanda, e temos um ensino um bocadinho diferente.
Quando se pensa muitas vezes em faculdades de medicina, pelo menos aqui em Portugal, e acho que no Brasil isso também acontece, é um auditório cheio de pessoas, cheio de alunos, aqui mais de 300 alunos, e está um professor basicamente a discursar sobre a matéria e os alunos então gravam as aulas, chegam a casa e transcrevem essas aulas. E estudam antes dos exames a matéria toda e fazem o exame teórico e vão passando assim nas disciplinas. Nós aqui não funcionamos assim. Nós temos uma metodologia bastante diferente e um ensino personalizado. Nós funcionamos com uma metodologia em que Maastricht foi pioneira, que é o Problem-Based Learning. Isto significa o quê? Que nós, obviamente, também temos aulas expositivas, mas muito menos, e temos poucos alunos em cada ano, por isso mesmo as aulas expositivas dá para vocês participarem. E nós funcionamos em pequenos grupos tutoriais, que é o Problem-Based Learning, em que temos cerca de 10, 12 alunos para um professor. E o professor vai-vos expor um caso. Imaginem, o João estava a andar na rua, caiu, partiu a perna, foi parar ao hospital e vocês têm que pensar, ok, o que é que eu preciso de estudar para chegar à conclusão deste caso? E vão para casa, em grupo ou individualmente, e na próxima aula, então, expõem as vossas soluções. Por isso, os professores conhecem os alunos pelo nome. É impossível em 12 alunos o professor não conhecer, e são aulas muito participativas, portanto não são aulas em que o professor está a expor matéria, são aulas em que os alunos e os professores estão a tentar explorar a matéria e chegar a uma conclusão. E o mesmo acontece também nas rotações clínicas e nos estágios. Nós temos cerca de 2 estudantes por um médico. O que é que isto vai significar? Que vocês não vão estar no estágio ou nas rotações clínicas apenas a assistir. Não, vocês vão participar exatamente como o médico faz. A partir do terceiro ano já vão poder também ir para o Hospital da Luz e dar consultas com o médico, e serão sempre acompanhados, portanto não estão como se calhar aquelas séries que nós vemos em que estão 10 internos e um médico e eles estão a seguir o médico e a ver. Não, aqui vocês são parte participativa. E o que nós tentamos criar é exatamente isso, é um ensino prático ao invés do ensino teórico, que é o que tem sido nas faculdades de medicina. Além disto, nós temos um programa de mentoria, que vocês desde o primeiro ano e nos primeiros anos do curso é-vos atribuído um professor, que é mentor, que vos ajuda não só na parte académica, como também depois na parte clínica, e vão tendo várias reuniões com esse mentor ao longo dos anos. Além disto, além das aulas, nós temos os nossos laboratórios, que eu também já vou falar mais à frente, mas temos o Skills Lab, o Anatomy Lab e o Research Lab. O que é que vocês fazem nestes laboratórios? Vocês treinam as vossas componentes clínicas desde o primeiro ano. Além disto, nós tentamos também que vocês treinem as vossas competências de comunicação. Vocês já vos deve ter acontecido, com certeza, que vão ao médico e apesar do médico ser excelente profissional, não tem aquela competência de comunicação, não vos consegue explicar bem qual é que é o vosso problema ou não consegue interpretar bem o paciente. E nós aqui tentamos dar uma forte formação clínica, mas também uma forte comunicação comunicacional, porque é o mais importante, é uma pessoa da área de saúde saber comunicar com quem está à frente, e portanto vocês vão ser expostos a vários tipos de situações diferentes, várias pessoas diferentes, para que vocês consigam lidar da melhor forma. Depois, nós também temos a parceria com o Hospital da Luz, que é um dos maiores hospitais privados aqui em Portugal, é um grupo muito grande, é o Grupo Luz Saúde, em que tem um centro de simulação de excelência, que vocês também, desde o primeiro ano, que participam nesse centro de simulação, mas eu mais à frente também vou explicar esta parceria e esta questão prática. Depois, o nosso curso, como é que é o nosso plano curricular? São os 6 anos, como já tinha referido. No primeiro ano, vocês aprendem o funcionamento normal do corpo humano e a fisiologia básica.
depois tem a patologia e raciocínio clínico, a introdução à clínica, depois começam as rotações clínicas e tem o estágio e a parte da investigação que é obrigatória também no nosso currículo. Isto, se vocês olharem para o nosso plano curricular, vocês não vão ver aquelas disciplinas de anatomia, fisiologia, farmacologia que são dadas ou de forma semestral ou anual na maioria das faculdades. Não. Nós aqui funcionamos por módulos. Um módulo tem a duração entre 4 a 8 semanas e vocês aprendem as áreas todas integradas. Por exemplo, há uma cadeira que é Circulation and Breathing. Vocês vão aprender todas as partes da circulação, da respiração e, portanto, vão aprendendo por sistemas. E não, agora vamos estudar tudo sobre anatomia, depois tudo sobre farmacologia. Não, nós aqui aprendemos tudo de forma integrada. E, portanto, ao longo dos anos, vocês vão tendo estas componentes de forma integrada nas várias disciplinas que vão tendo. E depois, não é chegar ao fim do semestre e agora façam 6, 7 exames. Não, no final de cada módulo, vocês têm o teste e o exame do módulo e é assim que vocês vão aprendendo e retendo informação. Portanto, nós tentamos o quê? Que seja de forma prática e que vocês estudem de forma integrada. Aqui temos então os nossos 3 laboratórios. Vou começar aqui pelo Skills Lab, em que vocês treinam procedimentos médicos. Nós temos estes modelos, como vocês conseguem ver na imagem, que simulam quase como se fosse uma pessoa e que vocês treinam nos modelos, obviamente antes de treinar nos pacientes e nos colegas, treinam estes procedimentos para estarem preparados para o mundo real. No Skills, vocês também têm a parte do core. O que é isto? Nós temos na nossa faculdade vários gabinetes médicos, como se fosse um centro de saúde, e nós contratamos atores. Os atores são formados por nós e imaginem que vocês estão a estudar o coração. Ele vai se queixar sobre um problema do coração e vocês têm que fazer toda a consulta desde o momento em que ele bate à porta até o momento em que o paciente sai. Obviamente, no primeiro ano vocês não têm muitos conhecimentos, é para treinar mais a vossa parte de comunicação, mais uma vez, mas vocês vão tendo estas várias áreas. E, por exemplo, pode vir uma senhora muito, muito velhinha, outra senhora está em estado terminal, uma adolescente grávida, vários pacientes diferentes para vocês saberem comunicar com pessoas diferentes. Depois temos o Anatomy Lab, em que vocês vão fazer o conhecimento da estrutura do corpo humano, também nestes modelos, mas também na parte da dissecação de órgãos, começam logo desde o primeiro ano. E depois temos o Research Lab para a parte da investigação médica, que é uma área que às vezes não é muito explorada. Portanto, nós temos a parte clínica, mas o médico também pode ser investigador. O médico também pode estar num laboratório a fazer investigação. O médico não pode não dar consultas, pode estar a investigar. E, portanto, são estes 3 laboratórios que nós disponibilizamos aos nossos alunos desde o primeiro ano. Mas depois vocês no vídeo vão ver um bocadinho de cada laboratório. Cris, não sei se quer dizer alguma coisa, se continua. Pronto. Então, é isso que eu queria já te interromper, porque já tem muita gente fazendo pergunta aqui. O Lucas, que falou, nossa, estava super ansioso por essa aí do Talks, eu quero saber tudo, então ele está prestando atenção em tudo e vai botar as perguntas dele para depois. Mas eu queria passar 2 perguntas que eu achei interessante, que tem a ver com o que você já explicou. A Beatriz Sodré pergunta o seguinte, e quem não tem um inglês fluente? Qual é o nível? Então, eu gostaria que você respondesse, Ana, qual é o nível de inglês exigido? E se esse aluno, às vezes, não tem esse nível, se a Católica dispõe de algum tipo de suporte, algum curso que ele possa fazer para chegar nesse nível de inglês, no caso, para medicina? É assim, o nível de inglês exigido é o C1 e é obrigatório para a candidatura ter esse nível. O que nós disponibilizamos é podem fazer o teste de inglês na Católica, mas nós não temos aulas. Portanto, o que eu sugiro é inscreverem-se num instituto e tentarem ter agora aulas para fazer, para ter o certificado de inglês. Porque depois, quando começam a estudar em inglês, depois já as coisas começam a fluir de outra forma e, portanto, agora acho que o importante é mesmo terem aulas para conseguirem ter o certificado para a candidatura.
Perfeito, Ana, obrigada. Até porque, Beatriz, a Ana ainda vai falar um pouquinho sobre isso, mas no processo de seriação, você passa por uma entrevista, e essa entrevista também é feita em inglês, né? A Júlia passou por isso, e a Júlia daqui a pouco vai contar como é que foi isso, né, Júlia? Então, só para você, Beatriz, que perguntou, então tá aí respondida a sua questão. Se você tem alguma dificuldade em inglês, a hora é agora. Começa a fazer suas aulas, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre candidaturas e processo para estudar esse ano. Lembrando que o ano letivo aqui em Portugal começa em setembro, então ainda dá tempo. Ana, mais uma pergunta aqui, bem interessante, da Brenda Barroso, que ela pergunta o seguinte: por ser em inglês, parênteses, isso a gente sabe que não tem relevância, mas o diploma é válido para países fora da União Europeia? Esse é um ponto importante. Sim, o diploma é válido, mas fora da União Europeia tem sempre que fazer o reconhecimento, mas o curso é reconhecido, sim. Tá, a gente sabe que o diploma da universidade, ele é válido em todos os países dentro da comunidade europeia. A católica, no caso da Católica Medical School, há alguma vantagem, algum benefício, alguma facilidade de reconhecimento ou de algum tipo de relação com algum órgão ou algum país fora da comunidade europeia? Nós podemos depois tentar ajudar nesse processo, mas o nosso curso, por exemplo, é reconhecido nos Estados Unidos, hum, mas depois isso ainda falta muito tempo, mas depois nós temos vários professores que já trabalharam em várias partes do mundo e que podem ajudar nesse processo. Tá bem, eu só não percebi uma coisa, o curso, o que que tem a ver com os Estados Unidos? Que é reconhecido nos Estados Unidos também, por estarmos a falar aqui de Pronto, fora da União Europeia. exato. Então a gente tem esse reconhecimento nos Estados Unidos, que também é um diferencial, né? Sim. Boa. Mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Pronto, já tem pessoas fazendo perguntas sobre parte de seriação, então eu vou esperar a Ana Garcia avançar um pouquinho mais para chegar nesse tema e eu volto nas perguntas, Ana. Acho que é mais Sim. fácil. Olha, em termos das nossas parcerias, nós temos então parceria, conforme referi, com a Universidade de Maastricht, na Holanda, que é uma universidade que é bastante reconhecida em vários rankings internacionais pelo seu modelo académico e pioneira no modelo do Problem-Based Learning, que eu também já referi, de resolução de casos práticos. Depois, nós temos também o nosso parceiro clínico, que é o Grupo Luz Saúde. O Grupo Luz Saúde é um dos maiores grupos de privados de hospitais em Portugal. Nós temos aqui também no Grupo Luz Saúde o maior centro de simulação que existe em Portugal e que vocês podem treinar também no centro de simulação. O Hospital Universitário Base é o Hospital, então, Luz Lisboa, que vocês começam desde o terceiro ano a ir para este hospital e vão ver que é um hospital à base de muita tecnologia e que tem uma parte prática clínica de excelência. Portanto, nós aliámos aqui a este grupo exatamente por isso, porque é um grupo que está sempre a tentar ir mais além em termos da medicina e esse também é o nosso método de ensino. E, portanto, são estas as nossas duas parcerias. Perfeito. Ana, tem mais uma pergunta aqui do Lucas que eu Sim. achei muito interessante, que a gente pode passar aqui. Alguns alunos, né, o que é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, um aluno, antes de ingressar. Ana, você está nos vendo? Não sei o que é que aconteceu, mas já estou de volta. Pronto. Imagina, é muito comum nos Estados Unidos um aluno que vai entrar, por exemplo, para medicina, ele faz primeiro o college, né? Ele ainda não está propriamente na universidade, é como se fosse um foundation, né? E o Lucas pergunta o seguinte: teria alguma alternativa ou um ano zero, algo do gênero, como se fosse um foundation, para o aluno que ainda não esteja habituado ou não tenha proficiência no CU, para que ele possa entrar, por exemplo, nesse curso anterior à universidade, como se fosse um pré-universitário?
no caso da Não, Católica? nós não temos ano zero, portanto começa-se logo a partir do primeiro ano. Boa. O que acontece, Lucas, e aí passar uma informação para você, tá? Existem aqui algumas instituições que têm, de fato, como se fosse um foundation, tá? Mas não é o caso para você ingressar depois em medicina. Depois, se você quiser, você pode falar aqui com o Edu Portugal para a gente te passar o caminho que você precisa fazer para atingir o teu C1 em inglês e aí conseguir se candidatar para a Católica, tá bom? Ana, pode continuar, por favor. São algumas imagens aqui do nosso campus. Temos aqui o edifício, o bar, auditórios, mas vocês vão ver isto tudo no vídeo. Aqui a nossa parte dos nossos laboratórios. Portanto, o edifício é todo novo. Portanto, as obras acabaram exatamente há 3 anos. Portanto, vocês até parece que estão a estrear algumas salas. É mesmo tudo muito recente e à base de muita tecnologia. Depois, nós temos aqui também bolsas e prémios de mérito. As nossas bolsas de estudo do primeiro ano não se aplicam aos estudantes internacionais, as bolsas de ação social. Mas os prémios de mérito, qualquer estudante os pode alcançar. Portanto, temos vários prémios, por exemplo, o melhor aluno da disciplina de anatomia, ou o melhor aluno do ano inteiro, ou o melhor aluno de outra disciplina. E vão recebendo, os melhores alunos vão recebendo estes prémios, sendo que, por exemplo, mas pode haver uma pessoa que é excelente e é melhor em tudo. Sim, mas cada pessoa só pode receber um prémio. Portanto, nós tentamos distribuir os prémios pelos vários alunos, obviamente dando valor ao seu mérito. Estes prémios são monetários para ajudar na questão das propinas. Além destes prémios, nós temos também um programa que é um programa de incentivo social da universidade, em que os alunos podem trabalhar para a universidade e vão recebendo também um valor à hora. Por exemplo, ajudando em gabinetes, em conferências, em eventos. Nós aqui na Faculdade de Medicina pedimos muito também aos nossos alunos para ajudar em muitos eventos e podem então receber consoante aquilo que ajudam, ou por exemplo apresentações, visitas às escolas secundárias. Nós tentamos sempre recompensar de alguma forma. Basta inscreverem-se e contactarem-nos no gabinete de marketing, dizer que estão interessados em fazer este tipo de serviço e nós vamos chamando para dar oportunidade a todos os alunos. Depois, aqui coisas mais práticas. As nossas condições de acesso. Nós exigimos 3 exames. Biologia e Geologia, que no caso de outros ensinos basta Biologia, não é preciso Geologia. Física e Química, aqui é obrigatório ser as duas, Física e a Química, e Matemática. Pronto, estas são as 3 provas de ingresso que nós exigimos. Depois, o nível C1 de inglês, e tem aqui um certificado que é um certificado para todos os cursos em Portugal que o médico precisa de preencher, mas basicamente é só levar ao médico, o médico certifica que está tudo ok com o aluno. Além disto, como se fosse um atestado sim, médico, né, Ana? como se fosse um atestado médico, certificando que está tudo bem, pode frequentar um curso de saúde. Depois, nós temos aqui o portfólio. Vocês, quando fazem a candidatura, têm 48 horas para responder a 4 perguntas, sendo que vocês já têm as perguntas antes, está bem? As perguntas estão no nosso site, portanto podem preparar tudo com tempo e depois é só submeter. E depois são convidados então para fazer mini entrevistas. As mini entrevistas são 8 professores que estão em cada sala e vocês vão passando 5 minutos em cada uma. Estas entrevistas são em inglês. E agora vocês perguntam, mas vamos ter que saber coisas de ciências, de física, de química? Não é nada disto que vos vão perguntar. Vamos perguntar acerca de problemas éticos, problemas de lógica, um bocadinho para perceberem como é que os alunos pensam. Pronto, e aqui o que é que vai contar? Vai contar para a candidatura 50% da média do ensino secundário, no vosso caso no Brasil se chama um ensino médio, 35% destes 3 exames e 15% do portfólio e das entrevistas.
Em termos de nota mínima de candidatura, vocês têm que ter 150 pontos na prova na soma destes três e 140 pontos em cada exame. Isto numa escala de 0 a 200. Ana, desculpa te interromper. Então, a pergunta que o Atos fez, ele perguntou exatamente da nota de corte. Tenha atenção que a nota de corte que a Ana explicou agora, da Católica Medical School, ela tem uma nota de corte da prova e tem uma nota de corte da candidatura. A nota da candidatura é o que soma essas três componentes que ela explicou, só para ficar bem claro, tá bom? Sim, nós, nesta soma das três componentes, aconselhamos uma média à volta dos 160 valores, portanto, 16 valores. Como vocês podem saber isso? Então, só para que vocês entendam, esse ponto que a Ana falou, ela está colocando as notas na escala portuguesa. Vocês que estão no Brasil, não basta, o que muita gente faz errado, é pegar a nota do ensino médio, multiplicar por 2 e falar, ah, pronto, já achei a minha nota. Não é assim, porque a nota mínima de aprovação do seu colégio pode transformar essa nota para cima ou para baixo. Então, é muito importante, e é por isso que a gente tem essa parceria com a Católica. Você que tem interesse em concorrer para a Católica, entre em contato aqui do Portugal, que a gente vai fazer essa análise antes de você fazer a sua candidatura ou começar o processo, porque é muito importante saber se você tem notas mínimas aí para poder concorrer a esse curso, tá bom? Sim, e depois de iniciarem este processo com o Edu Portugal e tiverem mais ou menos as coisas orientadas, também podemos marcar uma reunião com os candidatos e com o Edu Portugal para esclarecer alguns pontos que ainda tenham dúvidas. Mas nesta questão da equivalência do ensino secundário brasileiro para o português, é mesmo melhor entrar em contacto com o Edu Portugal. Já tivemos aqui muitos casos que não o fizeram e depois tiveram que ficar um ano à espera para se resolver tudo. Portanto, a Cris sabe tudo e é a melhor solução para não terem depois problemas na candidatura. Pronto. Olha, o Atos está fazendo outra pergunta interessante que tem a ver com esse quadro, né? Que são os alunos IB. E aí, eu quero passar a palavrinha, se a Ana me permitir, para a Júlia, porque a Júlia também veio de uma escola IB. E olha que interessante, a Júlia não utilizou as notas dela IB. A Júlia utilizou uma outra estratégia, porque isso é um ponto muito importante, Atos. As suas notas IB, como a própria Ana referiu ali como própria prova de ingresso, desde que seja exame homólogo, você pode substituir. Mas atenção, que há uma tabela indicando corretamente os exames IBs que são homólogos. Alguns podem não ser. Tá? Então, fale aqui com a gente que a gente te indica quais são. Então, sim. Júlia... E em termos do IB, nós aceitamos a partir do 5. Portanto, a escala dos exames é de 0 a 7, nós aceitamos a partir do 5. Boa, Ana. Esse é um complemento muito importante, né? Então, você tem notas do exame e depois você tem a nota do IB como um geral. E aí... O que eu quero explicar para vocês? Tem uma situação que é muito importante avaliar até que ponto o IB é mais benéfico ou, desde que você seja um estudante internacional, não usar as notas do IB e fazer as provas de acesso internas da Católica, como vocês conhecem como vestibular. Não foi isso que você fez, Júlia? Foi exatamente. O que aconteceu foi que no meu IB, por exemplo, na minha escola, eu não tinha todas as matérias necessárias para poder entrar na Católica. Então, por exemplo, eu não tinha IB física. Então, foi mais benéfico fazer as provas internas. Mas o IB me ajudou, por exemplo, com o inglês, porque eu fiz o English Literature, alguma coisa assim, High Level, o que é praticamente o inglês fluente. Isso me ajudou a entrar na Católica, porque foi um comprovativo de que eu tenho uma certa fluência na língua inglesa. Então, realmente, por mais que eu não tenha usado as minhas notas IB, o IB me ajudou no final. Boa. E me fala uma coisa, já que a gente está no processo de condições de acesso, que a Ana falou, como foi a sua entrevista? Conta essa experiência para os alunos que estão aqui ansiosos com isso.
Assim, eu acho que a entrevista foi minha parte preferida de todo o processo, porque eu acho que foi uma experiência que eu nunca tinha passado na minha vida antes, sabe? Eu estava esperando uma entrevista bem tipo entrevista de emprego, super formal, algo bem estressante. E no final eu senti que era uma forma da católica, da universidade, conhecer a gente como pessoa, sabe? Eles não estão ali para saber sobre as suas notas, sobre o seu valor como estudante, mas sim como seu valor como pessoa e como futuro médico. Então, acho que as perguntas, elas servem muito para criar essa conexão. E aí você se sente acolhido pela universidade, sem nem ter entrado ainda. As perguntas, eu acho que elas exploram vários aspectos da nossa personalidade e do nossos, da, dos nossos objetivos, sabe, no futuro. Então, acho que as perguntas dá bastante para explorar essas diferentes áreas da vida. E é uma forma também de você conhecer a identidade da faculdade, sabe? Eu percebi que não era uma faculdade tradicional. Realmente, eles têm métodos muito modernos e que fazem muito sentido, que te faz sentir valorizado como estudante e que te faz querer estar ali ainda mais. Depois de conversar com cada um dos entrevistadores, eu falei, realmente é aqui que eu quero estar. Obrigada, Júlia. Daqui a pouco a gente volta aqui com você. Obrigada por esse depoimento fantástico, né? E o que acontece? A Sofia, a Ana, está fazendo uma pergunta muito interessante pelo seguinte: eu falei que a Júlia Medina, que é a nossa convidada aqui, aluna também, que veio através do Portugal, que é aluna da Católica Medical School, ela fez as provas internas, porque a Júlia entrou como estudante internacional, ou seja, ela não tinha nenhuma nacionalidade europeia e nem os pais. Por isso que ela entrou como estudante internacional e fez as provas de ingresso. E a pergunta que eu vou te passar é a pergunta da Sofia, que ela diz o seguinte: para fazer as provas internas da Católica, precisa ter cidadania europeia? Não pode ter cidadania europeia, é o contrário. Exato. Exatamente. Portanto, se o aluno tiver alguma nacionalidade da União Europeia, não pode fazer os exames internos, terá que fazer os exames nacionais portugueses. E aí tem uma diferença muito grande, né, Júlia? Porque os exames nacionais, que é obrigatório ser feito pelo estudante com nacionalidade europeia, ou o estudante que tem pai ou mãe cidadão europeu, tem que fazer os exames nacionais, e os exames nacionais aqui em Portugal, que vale para todas as universidades públicas ou particulares, ele é feito em língua portuguesa. Já os exames internos da Católica, como foram, Júlia? Então, eu cheguei a fazer os dois, né? Eu fiz tanto os nacionais quanto da Católica, e da Católica realmente em inglês. E tem uma diferença, eu acho que até vantajosa, porque, por exemplo, para biologia e geologia, como a gente está entrando como estudante internacional, ao fazer os exames internos, você não precisa de fazer a parte da geologia, porque, por exemplo, no Brasil não se ensina geologia, correto? Mas eu acho que foi mais tranquilo para mim, por exemplo, que eu tenho mais familiaridade com a língua inglesa do que a portuguesa, então acho que foi mais tranquilo fazer um exame já em inglês, eu tenho mais os termos todos em inglês, mas de qualquer forma acho que foi bem tranquilo, assim. Boa, E boa. tiveste E a... também aquelas aulas de preparação, não foi, Júlia? Sim, As sim, aí eu aulas. também. Ah, verdade. Então, antes das provas de ingresso à Católica, eles providenciam também sessões para tirar dúvidas, então eu tive a oportunidade de falar diretamente com os professores que escreveram as provas, e foi uma sessão de algumas horas, onde eu cheguei com as provas, com os mock exams já ali feitos, e eu pude perguntar tudo que eu quisesse, tirar todas as minhas dúvidas, esclarecer tudo bem certinho, e só tinha eu e mais outro aluno, então foi também bem personalizada ali essa interação, e eu acho que me ajudou muito a tirar aquele estresse, aquela ansiedade de pré-ingresso, sabe? Porque quando eu fui realmente fazer a prova, eu me senti muito mais confiante naquilo que eu tinha estudado e de como eu tinha me preparado. e você se preparou com curso preparatório também, né, Júlia? Foi, e aí além disso, eu fiz o curso preparatório com a Edu Portugal para Biologia e Geologia, Física e Química e Matemática A. Então foram, eu não lembro quantos meses, Não, mas foi não tudo ouvi. online.
Eu não lembro quantos meses que foram de curso. Quase 6 meses. Isso, assim, e assim, todos os dias é nas aulas e é online com as professoras que elas já estão preparadas para ensinar todas as estratégias, tudo que é importante para a prova de ingresso, então acho que eu também me senti muito segura por causa disso. As professoras, elas tinham noção do que elas estavam fazendo ali, tinha todo um apoio a 24 horas das professoras em questão de nos dar exercícios, tirar as dúvidas e nos preparar para melhores estratégias de prova, como estudar, o que estudar, isso tudo também me ajudou muito. Acho que sem esse curso, talvez eu não teria entrado. É muito difícil porque, como a Júlia mesmo falou, há diferenças de conteúdo programático entre o Brasil e Portugal, né? A Ana Garcia mesmo falou a parte de geologia, isso não é dado no Brasil. Então, por isso o curso preparatório faz todo sentido, e aí do Portugal tem esse apoio, porque o que nós queremos, no final das contas, é que vocês entrem na Católica Medical School, tá bem? Uma só respondendo a pergunta da Yolanda rapidinho. Yolanda, só é considerado estudante nacional se o aluno tem nacionalidade europeia ou se o aluno não tiver, o pai ou a mãe tem que ter. Parou aí. Se é o avô ou o bisavô, aí já não conta mais. Aí, se não tem o pai, nem a mãe, nem o aluno é considerado estudante internacional e aí pode fazer as provas de ingresso da Católica. Ana, quer continuar? Sim. E nós aqui na Católica, em termos dos alunos brasileiros, apesar de entrarem como estudante internacional, vão pagar as propinas iguais aos estudantes nacionais. Isso é também muito importante, não tem diferença de propinas do estudante brasileiro para o estudante da União Europeia. Agora, o calendário de candidaturas. As nossas candidaturas de estudante internacional abriram hoje e terminam dia 31 de maio. As candidaturas são feitas online no nosso site, no site mesmo da Faculdade de Medicina da Católica. Vocês têm, após a candidatura ser validada, têm 48 horas para preencher o portfólio, mas como disse, vocês têm as perguntas antes e, portanto, podem preparar tudo e depois submeter. Os nossos exames internos para quem não tem nacionalidade da União Europeia são de 3 a 7 de junho e depois as entrevistas são dia 8 de junho. Tanto os exames como as entrevistas são presenciais, está bem? Por isso é que nós marcamos aqui tudo umas coisas a seguir às outras, que é para terem tempo de vir cá a Portugal e fazerem. Além disto, as sessões que são antes dos exames, para vocês se prepararem, nós disponibilizamos as provas dos anos anteriores, para vocês terem uma noção de como é que são os exames, e têm sessões online também de cada disciplina, está bem? Depois, vocês têm até dia 21 de junho para submeter a documentação toda, que faltar, e até dia 28 de junho saem então os resultados, se vocês são admitidos ou se não são admitidos. Isto para o estudante internacional. Para o estudante nacional, as candidaturas começam em março e terminam também a 31 de maio. E como é que se faz a candidatura? Primeiro, apresentação online da candidatura no nosso site. Segundo, preencher o portfólio. Depois, entrevistas e exames internos, caso tenham. E depois finalizam então com a submissão da documentação. Mas nós estamos sempre disponíveis para ajudar em todo este processo. E a plataforma também é muito intuitiva, diz tudo o que é que precisam de pôr, não pôr, está tudo mesmo muito, muito explicado, está em português e está em inglês, portanto não é uma candidatura difícil, está bem? Um ponto muito importante, Ana, eu vou te pedir a gentileza de voltar no calendário. Olha, prestem atenção numa coisa, porque tem a ver com a pergunta que o Arthur está fazendo aqui. Se entrar pelos exames nacionais, é só necessário fazer entrevista para de fato entrar na faculdade? Não é assim. Tenha atenção que os exames nacionais, que deve ser feito porque tem uma nacionalidade europeia, ou é familiar de pai ou mãe, só acontece em junho. Se vocês não fizerem a candidatura agora, de 1º a 31 de maio, em junho acabou. Foi o que a Ana falou, que teve gente lá atrás que não veio falar com a Edu Portugal e perdeu o timing.
tem que tomar muito cuidado porque esse calendário é um pouquinho diferente e tem uma série de coisas que precisam ser feitas, equivalência do secundário, organizar bem essas datas dos exames nacionais, preencher toda essa parte dos requisitos que a Ana acabou de citar. Então, tem toda uma metodologia para que você não perca nenhum prazo, tá bem? Então, toma cuidado com isso, Arthur. Obrigada, Ana. A Yolanda está perguntando, mas quando saem os resultados? Os resultados da Católica saem quando? Os resultados dos exames internos saem logo a seguir. Portanto, os exames saem depois das entrevistas. Pronto, Eles, então vamos lá. até ao dia 17, sabem os resultados. Os dos exames nacionais. Não. Os resultados estão dia 28 de junho. Não, isso é os resultados de admissão, mas os resultados dos exames saem antes, dos exames internos. Pronto, não, ela está perguntando o resultado final mesmo. Então é assim. 28 de junho. Yolanda, então é assim. Esse resultado, e aqui tem uma situação bastante complexa, porque quem faz os exames nacionais, o resultado só é divulgado, eu estou falando a data deste ano, tá? Data oficial deste ano, exame nacional é divulgado dia 15 de julho. Como que o resultado da Católica sai dia 28 de junho se não sair os seus resultados do exame nacional? E aí a Ana pode responder que tem uma forma dele colocar uma estimativa, correto, Ana? Sim, coloca umas notas previstas e depois, quando o aluno tiver. Não, mas calma. O calendário é para os estudantes internacionais. Portanto, nós aqui vamos assumir que não fazem exames portugueses. Pronto. Então, vamos lá. Esse calendário, você tem um outro calendário de estudante nacional. Sim, que é de março até maio. E que as notas só saem em julho para dar tempo de publicar os exames nacionais. Então ótimo. Então, obrigada, Ana. A gente tinha essa situação. Então, Yolanda, é isso. Esse calendário é de estudantes internacionais. De nacionais é outro, mas atenção que as candidaturas são antecipadas na mesma. São todas até dia 31 de maio, todas. Isso é que é importante saber. Portanto, a partir de março, quem tem nacionalidade da União Europeia, candidate-se. Exatamente, é isso aí. E aí, a partir do momento que você faz as candidaturas, vão acontecendo o calendário. Então, por exemplo, as entrevistas vão ter o calendário também indicado, que pode acontecer antes, durante ou até depois dos exames nacionais. Aí tem que olhar o calendário de acordo com o tipo de estudante que você é, tá? Nesse calendário é só de estudante internacional para não confundir. Sim. Nós ainda não temos o calendário dos estudantes nacionais publicado online, mas é muito semelhante. Portanto, as candidaturas são de 1 de março a 31 de maio. E as entrevistas são também em junho, portanto, final de maio, início de junho, e os resultados saem no início de julho. Portanto, é muito semelhante um calendário e outro. As nossas aulas começam dia 10 de setembro, portanto, vocês em julho já sabem se estão admitidos para terem tempo de preparar tudo para virem em setembro. Perfeito. Pronto. E acho que da minha parte é tudo. Agora estou disponível para responder as questões e podemos passar também o vídeo. Exatamente. Então vamos lá, que a gente tem uma pergunta comum aqui da Yolanda. E deixa eu resgatar aqui. Quem foi que fez essa pergunta lá atrás? Tem mais uma pessoa que fez, que agora eu não vou achar, mas a pessoa também fez a mesma pergunta da Yolanda, que é o seguinte: eu já sou aluna de medicina no Brasil. Eu consigo transferir para a Católica? Nós este ano é o primeiro ano que vamos abrir a possibilidade dos alunos pedirem transferência, mas tem que ter na mesma os 3 exames nacionais ou equivalentes. Portanto, tem que ter na mesma provar que fez matemática, biologia, física e química. E têm que ser exames que nós aceitamos. Pronto. Ou então, por exemplo, não tem estes exames.
pode fazer os exames, pode fazer candidatura normal pelo ensino secundário e depois pedir a equivalência aos créditos já feitos na Faculdade do Brasil. Espera que aí isso ficou um pouco confuso. A equivalência do secundário é um item que sempre tem que ser feito. Não, o que eu estou a dizer Pronto. é que o aluno pode se candidatar pelo secundário, apesar de já estar a estudar numa faculdade no Brasil, e depois pede a equivalência das disciplinas que fez no Brasil aqui em Portugal. Sim, mas ele vai ter que ter prova de ingresso na mesma. É isso, tem que ter prova de ingresso na mesma, mas imaginemos que o aluno não tem prova de ingresso e é estudante internacional. Mais vale fazer os exames connosco internos. Sim, isso com certeza. Então, é um ponto importante que a transferência, como vocês conhecem no Brasil, ela não é tão linear, precisa ter os exames de acesso na mesma, ou de estudante internacional, os exames internos, ou de estudante europeu, o exame nacional, tá, Yolanda? Depois, qualquer dúvida, fala aqui com a Edu Portugal, que a gente explica como é que funciona esse processo, e só reforçando, como a Ana disse, o calendário do nacional ainda não foi publicado, mas assim que for publicado, você também vai encontrar aí na página da instituição e também na página aqui na Edu Portugal, tá bom? Ana, vamos lá. Agora eu quero perguntar, antes de perguntar para a Júlia, vocês vão entender isso tudo que a Ana contou para vocês, vão começar a ver no vídeo que eu vou passar aqui, que vocês vão conhecer a estrutura da Católica Medical School, e depois a gente vai perguntar para a Júlia como é que é, se ela já conheceu, como é que foi a experiência. Façam perguntas para a Júlia aqui, que ela está ansiosa para responder, tá bom? Então vamos lá, que eu vou passar esse vídeo super bacana para vocês conhecerem um pouquinho da estrutura e vamos confirmar isso tudo que a Ana contou para vocês. It all started with a dream that took 20 years to become reality. This is Católica Medical School, a place where future healthcare leaders improve their skills with the best facilities, the best tools, and the best technology. In our state-of-the-art campus, you'll become an outcome-driven thinker by unveiling the secrets of the human body at our anatomy lab. You will become an action-oriented strategist by knowing that our skills lab uses a hands-on approach. You'll become a problem solver by using problem-based learning methodology. Inspired by Maastricht University, education takes on a whole new dimension, creating a student-centered learning experience. You'll have the best clinical partner, Luz Saúde, one of the largest healthcare groups in Portugal, where you'll become an expert in reaching solutions by practicing in simulation centers to perfect your skills. Católica Medical School. The medicine of the future starts here. Júlia, então vamos lá que eu já tenho uma perguntinha para fazer para você, que é o seguinte: essas áreas todas que a gente passou, que a Ana mostrou o Skin Lab, Anatomy Lab, você já passou por todos eles? Pergunta número 1. E pergunta número 2, é verdade que desde o primeiro ano você já tem acesso à parte clínica? Olha, então vamos lá. Eu já estou, acho que no meu terceiro bloco, então a gente já teve bastante experiência com cada uma dessas áreas. Então a gente já teve bastante aulas no Clinical Skills, no laboratório de Clinical Skills. Então, assim, é algo exatamente como você no vídeo. Você tem ali tantos manequins, você tem todo o equipamento que a Católica providencia para você e você consegue treinar absolutamente todas as habilidades técnicas que você vai precisar no hospital. Então, por mais que seja no primeiro ano, eu já tenho experiência, um pouco de experiência com ressuscitação, primeiros socorros, já fizemos aula de injeção, então intramuscular, subcutânea, isso tudo a gente também teve um pouquinho de experiência nisso, em medir a pressão. E o legal é que o que você aprende no Clinical Skills Lab, você consegue aplicar com os atores, como a Ana disse. Então, quando a gente vai fazer essa simulação de consulta, pode vir que você possa aplicar essas habilidades que você aprendeu na consulta ali, sabe? Como se fosse realmente um médico e o paciente. Então, sim, primeiro ano você já tem bastante experiência ali, bem prática. A gente também já teve algumas aulas no laboratório de anatomia
Já fizemos algumas sessões de dissecação, que eu acho que é extremamente importante para poder entender a anatomia. E é uma aula bem prática, você tem ali um professor que está ao tempo inteiro te instruindo, tem um PowerPoint para você acompanhar, eles te dão toda a literatura para você preparar antes da aula e para você aprender durante e depois. Então também tem bastante essa interação ali. Que mais? Isso tudo, você já está então no quê? No terceiro ano? Em que ano você está? Parece, né? Ela está no primeiro ano. Olha já a quantidade de coisas que a Júlia já fez. E vamos entender uma coisa. Júlia, quando começou seu primeiro ano? Começou em setembro, dia 15, eu acho. Ela tem um semestre. Olha tudo que essa menina já fez, né? Fantástico. E como é que foi a tua experiência? Edmundo, eu vi tua pergunta aqui. Desculpa por não ter feito. Daqui a pouco eu já passo a sua pergunta e já respondemos a sua questão, tá bom? E lembrando, essa EduTalks fica gravada no nosso canal do YouTube. Então, quem entrou agora, fica gravado, vocês vão poder assistir desde o começo tudo direitinho. Júlia, me conta uma coisa. Você entrou em setembro passado, já passou por isso tudo, mas a pergunta que eu quero te fazer não tem nada a ver com a Católica Medical School. É uma pergunta que todo aluno faz. Mas e aí? Como que foi a adaptação? Como que foi a recepção? Você já tem amigos? Como é que você se enturmou? Olha, eu acho que sim. Eu já tive um pouquinho de experiência em estudar em outro país, fazer faculdade em outro país, e eu posso dizer que aqui foi bem mais fácil. Tanto em questão da faculdade em si, eles providenciam muitas oportunidades para os estudantes se interagirem com os professores, com os estudantes mais velhos. Então, por exemplo, já na primeira semana de aula, nós temos o Welcome Week e o Welcome Weekend, que são várias palestras para apresentar a faculdade. A gente tem a tour em todas as salas, todos os labs que vocês viram no vídeo, vocês vão ter a oportunidade de conhecer ali ao vivo com os outros estudantes. E aí, durante essa Welcome Week, tem vários eventos, assim, durante a parte da tarde, que eles dão esse espaço para você mais descontraído, para você perguntar tudo que você precisa perguntar, para poder interagir com os outros alunos e criar amizades ali a partir já do primeiro dia, praticamente. E aí, logo em seguida, a gente teve o Welcome Weekend, que a Católica providencia um final de semana bem organizado com várias atividades assim, interativas entre os alunos e os professores, para você também criar, acho que uma conexão ali com a faculdade, e que é mais uma oportunidade de você fazer amizade, sabe, de conhecer todo mundo. E é isso. Boa. Ô, Júlia, já tem gente aqui pedindo o seu Instagram, já querem te seguir, falar com você depois. Bacana. Sim. E o Lucas perguntou o seguinte: qual é o seu cronograma semanal do curso aos finais de semana? Olha, então vamos lá. Durante toda semana, eles mudam o horário um pouco, sabe? Então, as nossas semanas não são exatamente iguais, mas elas seguem mais ou menos uma certa organização que você consegue se organizar bem. Não é nada muito confuso. E eu acho que a forma como os blocos são organizados é de forma que você vai estar sempre estudando. Então, você não vai estar... é difícil deixar tudo para a última hora. Você não vai ficar um final de semana antes do teste estudando 15 horas por dia para fazer o teste. Você vai realmente estar ali estudando durante a semana e durante o final de semana. Mas eu diria que até então a carga horária está sendo bem... bem distribuída durante a semana, sabe? Eu consigo me organizar bem, tanto é que dá para ter uma vida social, dá para fazer as suas coisas tranquilo e estudar. E durante o dia você tem vários intervalos entre as aulas onde você consegue fazer bastante trabalho. Então, você também não necessariamente fica o dia inteiro fazendo aula e depois você tem que chegar em casa e estudar tudo que você fez aquele dia. Você consegue distribuir durante o dia, durante a semana, de forma bem homogênea. Perfeito. Ana, temos duas perguntas aqui que eu acho importante para você passar aqui. A Melissa e a Yolanda perguntaram sobre os valores da Católica Medical School. Portanto, a candidatura são 400 euros e a mensalidade são 1.785 euros por mês durante 10 mensalidades ao ano. Tá. Tem muita gente que pode olhar e falar assim, nossa, mas é caro. Lembrando que a Católica é uma instituição particular, tá?
Quando a gente pensa e você faz a conversão em reais, você vai ver que custa mais barato do que muita universidade de medicina particular no Brasil. E atenção, a Católica já figura entre as melhores no ranking, então tenha atenção nisso, tá? Você vai ter uma formação de excelência com o diploma válido em todos os países da Comunidade Europeia e nos Estados Unidos. E aí eu vou pegar esse gancho para responder a pergunta do Edmundo, que ele fala, e o reconhecimento deste diploma no Brasil? O Brasil tem uma situação muito particular para qualquer curso, não precisa ser de medicina, qualquer curso, um aluno que faz um curso fora do país, se ele quer fazer o reconhecimento em Portugal, se ele quer fazer o reconhecimento no Brasil, ele precisa fazer esse processo pelo portal Carolina Bori, que é o portal do MEC, e aí selecionar uma instituição federal para tal reconhecimento. Então, isso é uma situação que você vai passar sempre, porque é uma burocracia do Brasil, tá bom, Edmundo? Para você ter essa informação. Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. A gente está chegando no limite da nossa EduTalks. A Jéssica faz uma pergunta interessante. Ana, há limite de idade para participar na seleção para medicina? Não, não tem limite de idade. Boa. Engraçado que isso é uma pergunta típica dos brasileiros. Tem muita gente que às vezes quer fazer uma segunda graduação, né? Então já fica com essa informação, Jéssica. Dá para concorrer. Você só precisa, obviamente, cumprir os requisitos que a Ana Garcia já explicou lá atrás, tá bom? Boa. Estudante, aí a Yolanda está perguntando de novo. Esse valor é para estudante internacional. O valor da propina que você falou, lembrando, Ana, você pode reforçar? É o mesmo, não é? Sim, para estudantes brasileiros e para estudantes que tenham nacionalidade da União Europeia, o valor é o mesmo. Nós não fazemos distinção para aluno brasileiro. E não são 12 mensalidades, são 10. Tá bom? Tenha atenção com essa informação. A Júlia já colocou o Instagram dela aqui. E a Brenda pergunta o seguinte: quem tem nacionalidade tem algum tipo de bolsa? Sim, tem. Nós temos um gabinete de responsabilidade social da universidade e, portanto, todas as bolsas de estudo são com esse gabinete, que é à parte da faculdade, pertence mesmo à universidade. Mas quem quer saber mais sobre bolsas pode sempre contactar também o gabinete. Mas um aluno, aí eu estou fazendo uma pergunta, uma dúvida minha, Ana. Um aluno, para pleitear uma bolsa, primeiro ele precisa ter feito a sua candidatura? Ele, para se candidatar à bolsa, sim, mas pode já ver antes quais são as condições da bolsa e se poderia haver possibilidade de ter a bolsa ou não. Excelente, excelente. Muito obrigada, Ana. Gente, eu acho que eu já passei por todas as perguntas aqui que vocês colocaram. A gente tem 2 minutinhos finais. Se alguém tem dúvida, coloca aqui. Enquanto isso, vou passar a palavra de novo para a Ana, para ver se ela quer deixar mais alguma mensagem aqui para finalizar a nossa EduTalks e depois eu passo para a Júlia. Obrigada a todos por terem assistido. Eu vou deixar aqui o e-mail no chat, o e-mail da faculdade, se tiverem alguma dúvida que queiram perguntar. Também nos podem seguir no Instagram, que é Católica Med School. Vão ver tudo o que nós fazemos ao longo da semana na faculdade. Acho que isso também seria interessante. E estamos sempre disponíveis para esclarecer todas as dúvidas. Se estiverem em Portugal em abril, nós vamos ter o nosso Open Day, que vocês podem passar por todos os nossos laboratórios, todas as nossas aulas e vir um dia à faculdade experienciar o que é ser um aluno da Católica Medical School, portanto 20 de abril, se alguém estiver em Portugal. E estamos sempre disponíveis para esclarecer qualquer questão. Se estiverem em Portugal noutra altura, podemos marcar uma visita também guiada à faculdade e espero que tenham gostado e que tenham ficado esclarecidos. Júlia, obrigada pela sua participação, nossa querida, e que a gente tenha um orgulho imenso de você estar aí na Católica Medical School. Você que pensa em fazer medicina e quer uma universidade topo, quer uma formação que vai te abrir portas de forma internacional, é Católica Medical School. É ou não é, Júlia? Com certeza, com certeza. E o ensino é
assim, fora do normal, é maravilhoso, comparado com as outras universidades tradicionais. Aqui realmente tem um diferencial muito grande que eu acho que vai te tornar um profissional maravilhoso. Obrigada, gente. E esse ano você vai ter mais amigos aí vindos pela Edu Portugal, que a gente já tem vários alunos aqui com processo de candidatura engatilhado, Ana. Fantástico. Tá bem? Obrigada. E olha, só reforçando, hein? Ana Garcia estará no Brasil, no Salão do Estudante, no mês de março. Vá até lá, fale pessoalmente com a Ana, tire sua dúvida. Você que é do Rio de Janeiro ou São Paulo, eles estarão lá. A Ana vai estar com o Carlos também, né, Ana? Não, vou sozinha. Ah, vai sozinha? Então vai a Ana. Ah, então ela vai formar fila ali para falar com a Ana. Vai lá conhecer a Ana pessoalmente, tira as dúvidas com ela, aproveitem essa oportunidade. Qualquer dúvida, vem falar também com a equipe aqui da Edu Portugal, que é especialista para colocar você nessa instituição que está entre as melhores de Portugal. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, Deus.